Vamos lá, então, começando a nossa super revisão da CPA 10. Maravilha! Vem comigo, então. Vamos ver aqui as questões de hoje. Vou compartilhar a tela e nós vamos analisar aqui várias questões sobre diversos assuntos que caem na nossa prova, tá? Então, o primeiro assunto aqui, né, é sobre, deixa eu ver aqui, a questão do módulo 1, né, da super revisão, tá certo? Se não tiver aparecendo, é isso aí. Ok. Maravilha, Eduardo. Maravilha. É isso aí. Bem-vindos a todos que estão aqui assistindo essa aula. Vocês são muito queridos, muito especiais para mim, né? A gente faz esse trabalho com muita gratidão. Como está aqui o Eduardo, entrou com o Note agora. Maravilha. Isso aí. Está aqui também. Tem gente aqui do Paraná, tem gente do Mato Grosso, tem gente de São Paulo, né? A Renata, o Luiz, tem muita gente bacana aqui. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Ana Clara, Ana Paula, a André, o Bruno, a Carla, o Eduardo, a Gabriela, a Yasmin, a Jéssica, o João, a Júlia, a Kathleen, o Leandro Seconello, o Luiz Gabriel, a Rafaela, a Raquel, a Renata, o Robson e o William, né? Maravilha, né? Isso aí, pessoal. Todo mundo com o mesmo objetivo focado em tirar a certificação CPA 10. Eu sei que tem gente aqui que vai fazer a prova amanhã, tem gente que vai fazer a prova semana que vem. Então, bora lá que eu vou corrigir questões com vocês agora com a super revisão CPA 10. Está aqui o meu Instagram, Professor Cláudio Treinamentos, e também com esse QR Code aqui no cantinho, você consegue acessar o meu YouTube, o canal do YouTube, onde eu tenho lá mais de 300 vídeos sobre CPA 10. Então, fica esperto que vale a pena você acessar o canal, se inscrever no canal, ativar o sininho, para você ter acesso a mais de 300 vídeos que falam sobre certificação CPA 10 da Ambima. Bem, eu separei questões aqui de vários módulos, justamente como se fosse uma prova, né, onde nós temos questões do módulo 1 ao módulo 7. O módulo 1, que trata sobre o Sistema Financeiro Nacional, a primeira questão é a seguinte: assinale a alternativa que não expressa a atividade do Sistema de Pagamentos Brasileiro. Muito bem. Serviço, letra A, serviço de compensação de cheques e outros papéis, compensação e liquidação de operações realizadas em bolsa de mercadorias de futuros, compensação e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários ou compra e venda de títulos públicos no mercado primário e secundário. Muito bem, olha só, esse SPB, na verdade, é Sistema de Pagamentos Brasileiro. As palavras-chave, né? Eu já vou colocar aqui, ó, palavras-chave do SPB. Eu gosto de palavra-chave porque ajuda você a associar e fazer analogia. Então, quando vier a palavra compensação, né? Compensação de qualquer coisa, tá? Compensação de qualquer ativo financeiro, tá? Isso significa títulos da Bolsa, né? Títulos derivativos, tudo que tem a ver com o mercado financeiro, nós vamos lembrar aqui do sistema de pagamento brasileiro. Compensação é um deles, tá? Liquidação também. Liquidação quer dizer liquidar, significa terminar uma operação, certo? Então, isso são tudo a ver com o SPB. Isso tem a ver com qualquer ativo financeiro. Por exemplo, compensar cheques, né? Compensar boletos, fazer transações assim de liquidação de empréstimos, de aplicações financeiras, tudo isso faz parte do sistema, tá? É um sistema, como se fosse um software. Então, a primeira diz assim, serviço de compensação de cheques. Essa está certa, porque esse é o papel do SPB, compensar alguma coisa, tá? Letra B, compensação, liquidação de operações realizadas em bolsa e mercadorias e futuros, né? Inclusive, também liquidar, né? Liquidar operações da B3, da Bolsa, também é função do SPB. Senão a gente pensa assim, não, mas o negócio da SPB é mexer com liquidação de cheque e tal, com boleto, com maquininha de cartão. Não, na verdade, com tudo, né? Letra C, compensação e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários. Essa também está certa, né? Ou seja, está errada, né? Porque essa eu não marco, porque eu quero saber qual não expressa uma situação. Então, muito cuidado com isso, né? Então, essa aqui, qual não expressa uma situação, ó. Vou marcar aqui, ó, não expressa, tá certo? Então,
Vamos lá. Qual que é a letra D? Compra e venda de títulos no mercado primário e secundário. Essa está errada, ou seja, essa que eu marco, na verdade, né? Eu marco essa. Por quê? Marco essa. Por quê? Por que ela está errada? Porque essa é uma função da CVM, né? Compra e venda de títulos públicos no mercado, compra e venda de títulos da CVM, não, títulos públicos, eu não li toda a alternativa, no mercado primário e secundário. Compra e venda de títulos é uma função do Bacen, compra e venda de títulos públicos é uma função do Bacen. Então, resposta certa aqui, letra D, de deu certo, maravilha? Então, é assim que eu vou corrigir, tá? Palavras-chave de vez em quando, as que estão certas, as que não estão, por que que não estão, então isso é muito interessante saber. Então, já foi a questão aqui, a primeira do módulo 1, tá certo? E tamo que tamo, maravilha. Agora, a questão número 2, assinale a alternativa incorreta. De novo, ó, aquela questão, a primeira, eu estava pedindo qual que não era uma função do SPD, e agora eu quero saber qual que é a incorreta. Quando tem esse tipo de questão, né, o cérebro da gente dá um nó, porque a gente está sempre respondendo a certa, e está pedindo a incorreta, então tem que prestar atenção qual que está errada aqui nessa história. Vamos lá, então. Letra A. A CVM tem a finalidade de disciplinar e fiscalizar o mercado de títulos e valores imobiliários, aplicando punições àqueles que descumprirem as regras estabelecidas. Então, a letra A está certa, porque essas são funções da CVM, né? Falou em valores mobiliários, falou em CVM. Então, está falando ali, ó, fiscalizar, né? Disciplinar. Então, isso está falando tem a ver com CVM, valores mobiliários. Letra B. A CVM é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, porém sem subordinação hierárquica. Isso mesmo, tá? Hierárquica, tá certo também. Por quê? A CVM não é subordinada a nenhum órgão. Mas, Cláudio, você está dizendo aí na questão que ela é vinculada ao Ministério da Fazenda. Vínculo é uma coisa, subordinação é outra. Subordinação quer dizer que o Ministério manda na CVM. E, na verdade, a CVM e o Banco Central são entidades públicas, órgãos públicos autônomos. Legislação própria, tem personalidade jurídica própria. Por isso que eu estou falando que ela não é subordinada a ninguém, tá certo? Então, isso está certo. Realmente, ela é vinculada ao Ministério da Fazenda e ela não é subordinada a ninguém. Agora, pense comigo. A letra C, então, essa aqui, opa, vou marcar aqui a letra A, opa, e aqui vai ser a letra B. Vamos dar uma corridinha, vamos ver se o outro ficou certo. O outro ficou certo. Maravilha. Letra B. Então, a CVM não é subordinada a nenhum órgão, apenas vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, essa é a diferença entre estar vinculada ou subordinada, tá? Bacen também não é subordinada a nenhum órgão. Não esqueçam disso. Letra C. É papel da CVM estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários. Vou colocar em vermelho de novo, ó, valores mobiliários. Aqui também apareceu valores mobiliários, ó. Essas são palavras-chave. Então, se tem valor mobiliário, é porque é da CVM. Então, está certo eu dizer que é isso. Então, a letra C, certa por quê? Porque é papel da CVM, é papel da CVM estimular os investimentos, ou a poupança, que é a mesma coisa, mas aqui não confunda. Cláudio, mas poupança não tem nada a ver com CVM, poupança é um produto ali do banco e tal. Então, nós não estamos falando de caderneta de poupança, nós estamos falando do ato de poupar, é diferente. E o ato de poupar pode ser dado através de uma previdência, ou através de uma aplicação em ações, ou através de uma aplicação em valores imobiliários, tanto faz, ou de um outro título de renda fixa, beleza? Capite? Maravilha. Então, certa, porque é papel da CVM estipular os investimentos, ou a poupança, né? Ou a poupança, que a poupança significa o quê? Poupança, né? Guardar dinheiro, né? Poupar em valores mobiliários, certo? Valores mobiliários, porque ele estimula justamente a aplicação em ações, por exemplo, né?
E a letra D está certa, porque a CVM está dizendo que a CVM tem o papel de fiscalizar as negociações de títulos públicos federais. Gente, fiscalizar títulos públicos federais, né? As negociações de títulos públicos federais. Esse não é um papel, né? Esse não é papel da CVM. Então, isso aqui é papel, né? É função da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, não tem nada a ver com CVM. Aliás, é fácil de ver porque está falando em título público, não está falando de valor imobiliário, não está falando de ações, não está falando de mercado de capitais, mercado de ações, certo? Está falando de título público. Então, nós temos uma grande diferença quando a CVM atua e quando os outros órgãos atuam, porque a CVM cuida, ou seja, ela é responsável por fiscalizar o mercado de capitais. Lembre-se, ela fiscaliza as sociedades anônimas e protege os investidores. Beleza? Pronto, já foi 2 questões, a primeira e a segunda, certo? Deixa eu dar um aumento de tela aqui para vocês verificarem, né? Para quem quiser dar aquela pausa, tirar aquela foto depois no vídeo, né? Fica bom para você ver os comentários que a gente está fazendo aqui. Muito bem, muito bem. Agora, eu vou corrigir questões do módulo 2. Aqui nessa simulação de hoje, nesse simulado, eu trouxe questões proporcionais à quantidade que cai na prova, porque você sabe que na prova do módulo 1 cai mais ou menos de 3 a 5 questões, né? Cai menos do que no módulo 2. No módulo 2 já cai de 8 a 10 questões. Aqui eu não trouxe tantas questões, porque nós vamos corrigir em torno de 21 questões aqui hoje, né? Então é menos do que na prova. É por conta do tempo, né? Mas são proporcionais, né? Então vai ter mais questões dos módulos que caem mais, menos questões dos módulos que caem menos. Muito bem. Para ler, eu vou colocar aqui na tela grande. Vamos lá. Presta atenção. São exemplos de crimes contra o mercado de capitais. Olha aí. Assunto que já vinha sendo cobrado na CPA 20, mas esse ano começou a ser cobrado também na CPA 10. E aqui a gente fala de crimes contra o mercado de capitais. Na CPA 20, inclusive, a gente falava mais sobre insider, sobre informação privilegiada, mas agora entraram também outros tipos de crimes aí que nós vamos comentar agora. Então, vamos lá, vamos ver o que está certo aqui, vamos ver o que não está certo aqui, né? Vamos lá. Primeiro, manipulação de mercado, uso indevido da informação privilegiada, exercício irregular do cargo, profissão, atividade ou função. Muito bem, pode ser. Somente spoofing, uso indevido da informação privilegiada e lying. Lying e insider trading apenas. E somente manipulação de benchmark e uso indevido da informação privilegiada. Aqui eu vou fazer um negócio, vou corrigir diferente. Olha só, pensa comigo. Primeiro, na cabeça da gente, quais são os crimes contra o mercado de capitais? Antes de olhar as alternativas, vamos escrever aqui, né? Quais são os crimes, né? Vamos até escrever aqui. Quais são os crimes? Por quê? Isso vai me ajudar a fugir dos erros, a fugir aí das pegadinhas que a gente fala, né? Então, vamos lá. Manipulação de mercado, tá? Manipulação de mercado. Tem três manipulação de mercado. Manipulação de benchmark, o spoofing, tá? Spoofing, que é aquele onde um grande player coloca uma ordem falsa, né, com interesse de mexer no preço, né, influenciar os outros players do mercado para que o preço suba ou o preço caia, enfim, conforme os interesses deles. E o lying é quando a gente tem a mesma intenção, mas porém com vários players pequenos fazendo ordens para influenciar o mercado a agir pelos interesses deles. Então, manipulação de mercado, sim, tá certo? Uso indevido de informação privilegiada, também é um crime, né? O que é informação privilegiada? É aquela que ainda não é de domínio público, informação que não foi divulgada, informação que não foi divulgada, né? Pronto, informação privilegiada é isso, não foi divulgada, não saiu ainda no jornal, não saiu na internet, não foi divulgada, ninguém sabe, só você. Se você usar, é crime, entendeu? Isso é informação privilegiada. Não pode, da cadeia isso aí, tá? Exercício irregular da profissão, tá? Também é um problema. Não pode, né? Como é que você vai dirigir ônibus sem carteira para dirigir ônibus? Como é que você quer ser gerente de uma cooperativa de crédito se tu não tem CPA 10 ou CPA 20? Não pode. Então, isso chega a ser o exercício irregular da profissão, né?
atividade ou função. Então, esses são os principais crimes contra o mercado de capital no Brasil. Existem outros também, né? Mas aqui para a nossa CPA 10, esses são os que são cobrados. Detalhe, quem comete o crime de uso da informação privilegiada é o insider, né? O insider trading, tá? Ele que usa a informação em benefício próprio. Pode ser de dentro da empresa ou de fora da empresa. Então, vamos pegar agora as respostas certas. Letra A. Já deu para sacar que eu acho que a letra A é certa, né? Mas vamos ver por que as outras estão erradas, né? Letra A. Manipulação de mercado, ok. Uso indevido da informação privilegiada, exercício irregular da profissão, atividade ou função. Maravilha. Agora eu quero saber a certa, então essa está certa. Letra B. Somente spoofing. Gente, quando tem essas palavras, somente, nenhuma, apenas, isso aí geralmente é pegadinha, porque não é só o spoofing, né? Ou o uso da informação ou o lying. Vocês viram que tem também a manipulação de benchmark, né? Então, não é só isso. E tem também o exercício irregular da profissão. Então, letra B está errada, né? Porque temos outros tipos de crimes também, né? Como eu já mencionei ali em cima, não precisa repetir. Letra C, lying insider apenas. Mesma coisa, errada também, pelo mesmo motivo, né? Porque temos outros crimes, né? Também, tá? E a letra D, então, aqui, né? Como eu disse para vocês, muito cuidado com esse negócio. E aqui, de novo, ó, o somente, né? Somente já está errado, né? Somente manipulação de benchmark também está errada pelo mesmo motivo das outras três. Digamos que essa aqui ficou fácil, porque tinha essas dicas aí, né? Mas fiquem espertos, tá bom? Então, tá aqui a explicação. Acho que o principal ganho aqui que a gente pode ter nesse momento é a questão desse comentário que eu fiz aqui com vocês, ó. Quais são os crimes, né? Então, presta atenção nisso daqui, fica ligado, porque ajuda bastante na hora de você saber quais são os crimes que envolvem o mercado de capitais. Muito bem? Agora vamos para a questão número 4. Sobre o uso da informação privilegiada, insider information, pode-se dizer que, olha só, agora vamos falar só da informação privilegiada. É permitido apenas aos stakeholders não governamentais. É permitido a todos os stakeholders. É vedado a todos aqueles que dela tenham conhecimento sobre confidencialidade. Faz parte das boas práticas de governança corporativa e aumento da transparência na sociedade, ou da sociedade. Meus queridos, isso daqui é informação privilegiada. Então, vamos lá. Primeiro, como eu disse para vocês antes, ó, o que é informação privilegiada? Eu já escrevi lá atrás, né? Mas eu vou dar uma alongada um pouco maior aqui. Vamos lá. Informação privilegiada é toda informação que ainda não foi tornada pública. E não pode ser usada porque é crime, tá bom? Então, não pode usar informação privilegiada, né? Como exemplo, por exemplo, você fica sabendo, né? Exemplo, né? Os resultados de uma empresa, os resultados, né? O lucro, né? Quanto que uma empresa deu de lucro, de resultado, ou uma cooperativa, quanto que sobrou. Enquanto isso não for divulgado, assinado pela auditoria, pelo conselho fiscal, não pode usar essa informação. Fala assim, eu sei quanto que vai dar de lucro a empresa XYZ. Não pode divulgar, é crime. Eles têm que divulgar tudo assinadinho dentro das normas da Bolsa, da CVM, do Banco Central e assim por diante. Tá? Então, se não pode usar, se é crime, não é permitido para ninguém. Então, ninguém pode usar. Ninguém pode usar, né? Mas stakeholder, né? São as pessoas que fazem negócios com uma determinada empresa. Então o fornecedor descobriu lá qual que vai ser o lucro da empresa, ele pode usar porque ele é fornecedor. Não pode. O diretor, ele sabe quanto vai dar de lucro, porque ele, afinal de contas, ele que ajuda a fazer o trabalho. Não pode usar, né? Ele não pode usar. Inclusive, tiveram casos, né, que eu cito nos meus treinamentos, que diretores de empresas ficaram sabendo dos resultados, foram comprar ações da empresa em seu nome, em nome de parentes, e sabendo que com aquela negociação a empresa iria ter um aumento das suas ações. E a negociação foi descoberta pela CVM e a negociação foi desfeita e as pessoas foram punidas. Então, fique esperto, porque é crime usar informação privilegiada. Então, a letra A está errada, né? Você já viu que está errada, porque
não é permitido a ninguém. Né? Vou repetir aqui a mesma coisa, a ninguém, tá? Se você não sabe o que é stakeholders, são todas as pessoas que fazem negócio com a empresa. Pode ser o fornecedor, pode ser o próprio cliente, cooperado, o associado, pode ser um diretor, pode ser o presidente, pode ser um funcionário, qualquer pessoa que tenha relacionamento com a empresa. Então, é permitido? Não, não é permitido. Não governamentais quer dizer uma ONG. Ah, porque é uma ONG, então pode fazer uso? Também não pode, tá? Letra B, é permitido, de novo, ao stakeholder. Errada pelo mesmo motivo, né? Não pode. Letra C, não pode. Letra C, é vedado a todos aqueles que dela tenham conhecimento sobre a confidencialidade. Essa tá certa, essa tá certa. Todos que sabem da notícia ou da informação que é confidencial, não pode usar. Não pode usar para si e nem para ninguém. Não pode usar. Não pode usar, não pode fazer nada. Vocês sabem daquele negócio que a gente fala no mercado, que é sigilo bancário, que eles chamam de confidencialidade? Então, se é confidencial, não pode ser usado. Se é confidencial, ninguém pode fazer uso daquilo porque é segredo. Sabe guardar segredo? Letra D, faz parte das boas práticas de governança corporativa e aumenta a transparência. Errado porque não faz parte, né? Porque o que é governança corporativa? Não é boas práticas de gestão, não faz parte da governança corporativa, que são boas práticas de gestão, certo? Boas práticas de gestão. E usar a informação privilegiada não é uma boa prática. Muito simples. E muito menos aumenta a transparência. Não dá rolo, beleza? Então é isso aí, maravilha, maravilha. Pegou a ideia? Número 4, respondida. Partiu para número 5. Número 5 quer dizer assim, ó. Qual é a pena de reclusão prevista em casos de crimes de ocultação de bens ou valores? Lavagem de dinheiro. Tá? Esse é o assunto, lavagem de dinheiro, dentro do módulo 2. De 10 a 15 anos de prisão ou reclusão, que é a mesma coisa, de 5 a 10 anos de reclusão, de 1 a 5 anos de reclusão, ou de 3 a 10 anos de reclusão. Olha só, reclusão é a mesma coisa que prisão. Enjaulado, fica atrás das grades, para mais precisamente. Então, gente, como é que eu vou fazer? Isso aqui, ó, é o seguinte. Para mim saber, isso aqui não tem muita explicação. Por quê? Eu tenho uma data, né? Tem aí que vai de até tal data. Então, são duas datas, beleza? Então, temos que pensar assim, ó. Pensa assim, a resposta certa é de 3 a 10 anos. Mas como eu vou gravar isso? Então, isso que nós temos que pensar assim. Então, pense que, por exemplo, só para fazer uma analogia, 3 é março, 10 é outubro, né? Março e outubro. Então, ajuda você a lembrar de alguma coisa que acontece em março na tua vida e alguma coisa que acontece em outubro na tua vida. E aí fica mais fácil para gravar, beleza? Fica a dica, tá bom? Então, a primeira tá errada, né? Porque não é esse período, essa distância aí, né? De 10 a 15 anos e tal, né? Então, letra A, ok? Letra B. Eu já vou escrever dar essa dica aí, que eu gostei dessa dica aí. A segunda está errada também, a terceira está errada também, e a quarta está certa, que é a letra D, né? Certa, por quê? Né? Certa. Vamos pensar assim, ó, uma dica. Dica para lembrar, né? 3 mês de março e 10 mês de outubro, tá? Agora, pensa em algo bom que te aconteceu em março e outubro. É uma saída, mas por que não, né? A gente tem que fazer associações, senão a gente fica só, né? Pô, Cláudio, mas eu tenho que aprender isso aí, né? Pois é, mas dessa forma você está aprendendo, né? Também, certo? Não vai esquecer nunca mais. Sempre que te pedirem quanto tempo ele vai ficar preso, 3 a 10 anos, né? Se você tiver um filho de 3 anos, por exemplo, lembra do filho de 3 anos, ou uma filha de 10 anos, e várias coisas você pode ir associando, né? Com 3 e 10. Então,
A resposta das 5, letra D, não tem muito o que embaçar, é letra D e pronto, né? Aqui é a letra C, né? Eu não grifei aqui, mas também não tem problema, eu já coloquei aqui embaixo, né? A resposta certa. Aqui nessa 3, a resposta certa é a letra A, e assim caminha a humanidade. Estamos indo bem? Estamos indo bem? O que vocês estão achando? E aqui é a letra B, né? Pronto, já fizemos. Já que fizemos de tudo, vamos... Não é a letra B. Peraí. Voltando, a certa é a letra D, porque aqui é a incorreta. Muito bem. Agora, conferir todos, ou conferir todos. Letra D. Maravilha. Vamos para 6? 6. Muito bem. Constitui-se como crimes anteriores à lavagem de dinheiro somente. Tá? Qualquer crime ou contravenção penal. Isso aqui também tem a ver com lavagem de dinheiro. Sonegação fiscal, tráfico de drogas, desvio de recurso público, formação de organização criminosa, letra C, receptação de recursos ilícitos e desvio de recurso público, sonegação fiscal, receptação de recursos ilícitos e desvio de dinheiro público, né? Então, a pergunta é, qual dessas, e somente essa, está certa? Tá bom? Eu já diria aqui para vocês, vamos usar uma outra tática aqui, tá bom? Outra tática, né? Tática, certo? Sonegação fiscal não é crime de lavagem de dinheiro. Sonegação fiscal não é crime. E geralmente a gente lembra disso. Isso aqui a gente trabalha com isso, geralmente a gente vê isso acontecer, então, sonegação fiscal não é crime. Então, elimina duas. Elimina a D e a B. Concorda? Então já fica mais fácil, ó, tá? Eu já elimino essas duas aqui, que eu coloco em vermelhinho aqui para a gente lembrar. Qualquer crime ou contravenção penal, crime ou contravenção penal, ou formação de organização criminosa, receptação de recursos ilícitos e desvio de recurso público. Então, vamos responder aqui. A letra A, né? Letra A. Qualquer crime ou contravenção penal. Ela está errada. Não falar para mim, Cláudio, mas como a letra A está errada? A letra A é uma pegadinha. Cuidado. Porque nem todo crime é crime anterior à lavagem de dinheiro, tá? Então, vou escrever isso. Nem todo crime é crime anterior à lavagem de dinheiro. Para ser lavagem de dinheiro, primeiro tem que ter dinheiro envolvido na parada, tá? E segundo, que tem que ser objeto de um ilícito, ou seja, de um crime, porque quando a gente mexe com ilícito, a gente mexe com crime. Então, a letra C, por exemplo, ela está relacionando 3 tipos de crimes, tá? Mas são crimes relacionados a dinheiro. Enquanto que qualquer crime quer dizer, ou contravenção penal, quer dizer, por exemplo, um homicídio nem sempre está relacionado a dinheiro. Se não tem dinheiro envolvido, ele não vai ter lavagem de dinheiro, certo? Então, por exemplo, né, um homicídio, né, não precisa necessariamente envolver dinheiro, então não é crime de lavagem de dinheiro. Pode não envolver dinheiro. Muito bem? Tá. Letra B, errada, porque sonegação não é crime de lavagem de dinheiro. Vai ter que se entender lá com a Receita Federal. Ele pode ajustar a situação, mas nem sempre está ligado a um ilícito. Como eu disse, ele está sonegando algo, inclusive, que ele mexe com um lícito, né? Então, não tem nada a ver com crime, tem a ver de lavagem de dinheiro. Letra C, está certa, porque essas transações geralmente, né, envolvem dinheiro e são ilícitas. Olha só, hein? São 2 coisas que a lavagem de dinheiro tem que ter para se caracterizar como lavagem de dinheiro, tá? Então, por isso que essa aí está certa. E a D está errada pelo mesmo motivo da letra B, né? Que eu já expliquei aqui em cima, porque sonegação fiscal não é crime de lavagem de dinheiro. Muito boa essa questão, né? Para fazer a gente pensar, porque a gente acha, não, qualquer crime é oriundo de lavagem de dinheiro. Não, por esse motivo que eu expliquei aí, né? Antes de eu falar da número 7, deixa eu falar aqui na questão que vai cair na prova o ano que vem, 2026, quer dizer, não o ano que vem, 2026. Questões emocionais. Sempre nos meus treinamentos a gente fala como ter resultado com equilíbrio. Então, se você quiser, faça o teste nesse QR Code aqui, da Matriz da Vida.
para ver se você está conformado, se você está perdido, se você está estressado na vida ou se você já é um realizador, tá? Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão buscando equilíbrio, não conseguem resultado, mas não conseguem equilíbrio ou vice-versa. Então, essa é uma dica para que você possa melhorar o seu equilíbrio e colocar em ordem a tua vida para que você tenha mais resultados. 4 fatores que te ajudam ou tiram o equilíbrio e o resultado. Primeiro, selecionar ideias, descobrir o que é importante na sua vida. Segundo, executar o que tu tem que fazer, parar de procrastinar, que é o terceiro. E o quarto, energia pessoal. Para de te tirar da tua agenda. Faz o que é importante e faz primeiro para você. Depois você ajuda os outros. Se você estiver forte, você consegue ajudar mais as outras pessoas. Esses 4 fatores é o nosso mindset. Pensamento com mindset progressivo te leva ao sucesso e a melhores resultados. Bora! Módulo 3. Questão 7. Sobre os 2 principais índices de preço no Brasil, analise as informações. No módulo 3, cai economia e finanças. Economia cai PIB, PETAX, IPCA, IGPM, taxa Selic over, taxa Selic meta, TR e CDI. Muito disso. Daí, em finanças, cai taxa real, taxa nominal, cai benchmark, volatilidade, rentabilidade. Então, cai muitos assuntos relacionados a finanças. Fica esperto. Beleza? Vamos lá, número 1. O IPCA é considerado o índice oficial da inflação no Brasil e divulgado mensalmente, né? Olha só, maravilha. Aqui, se você quiser fazer, né? Se você quiser fazer um resumo das características do IPCA e do IGPM antes de começar a responder, pode ser, tá? Mas como eles têm várias características, eu vou abordar de um por um aqui que fica melhor. Então, vamos lá. Número 1. Aqui não é a letra A, Cláudio, aqui é número 1. Então, vamos lá. Número 1. O IPCA é considerado o índice oficial da inflação, sim, e divulgado mensalmente. Certa, porque é o oficial, tá certo? E divulgado pela pesquisa feita do dia 1º ao dia 30. Sempre assim, né? Aí ele é divulgado até o dia 10 do mês seguinte. O IPCA, o IGPM é fortemente influenciado pelos preços do atacado, pois o IPA tem um peso de participação de 60%, certo? Também. Por quê? O IPA, ele pesa 60%. O IPC tem um peso de 30%, que é o Índice de Preços ao Consumidor. E o INCC, que é da construção civil, tem um peso de 10%. Então, tá certo. O atacado, ele pesa mais. Então, certinho. Número 3, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, calcula o IPCA todos os meses, somando 3 índices, IPA, IPC e INCC. Bem, se você viu a resolução anterior, da 2, você já viu que está errada, né? Essa está errada. Está errada por 2 motivos, né? Primeiro, por quê? A FGV calcula o IGPM, tá? Ó, para lembrar, quem calcula um, quem calcula outro, você lembra que, ó, o G da FGV está na segunda casa. E o G do IGPM também, beleza? Ah, Cláudio, mas lá no IPCA quem calcula é o IBGE também tem G, mas está na terceira casa, beleza? E o IPCA não tem G. Então, se tu lembrar dos 2 que tem G na segunda casa, você já mata essa e você já vai lembrar que o outro é o outro daí, né? O IPCA é o IBGE, porque eles vão perguntar para vocês quem que calcula, quem que divulga esses índices aí. Então, a FGV calcula o IGPM, tá bom? Não o IPCA, tá? Não o IPCA, que é calculado e divulgado pelo pelo IBGE. Se eu falei IGPM, eu falei errado. IBGE, tá certo? Tá? E não é somando os 3 índices, né? Os 3 índices têm a ver com o IPC, ou com o IGPM, né? Então, não faz sentido nenhum, essa aí está totalmente furada. Número 4, servem para medir a evolução dos preços dos bens e serviços em geral que provocam a inflação. Exatamente, né? IPCA e IGPM são índices de preços. Eles medem a evolução ou redução
dos preços. Essa é a ideia. Então, sempre assim. E a número 5 ficou mais para baixo, deixa eu puxar lá para cima. Teimosa, volta. Pronto. 5. O período de referência para a apuração do IPCA é de 1º a 30 do mesmo mês, sendo divulgado no mês seguinte, certo? Né? É divulgado até o dia 10 do mês seguinte da apuração pelo IBGE. Show? Então, a resposta certa é 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5, alternativa A. C. C de Cláudio. C de Acertei. Tá aí, ó. Maravilha, com todas as explicações possíveis que você possa ter. Número 8. O PIB. Também cai na prova. O PIB é composto pela soma dos bens e serviços finais a valor de mercado. É encontrado pela seguinte fórmula, né? E, caramba, qual que é a fórmula do PIB? Qual que é a fórmula? Vamos ver aqui, né? Então, acho que é melhor fazer o seguinte, né? De novo, né? Uma fórmula. Vamos escrever a fórmula aqui no quadro, né? Consumo mais investimentos mais gastos do governo mais exportações líquidas, tá? NX são exportações líquidas, é conhecido assim, e é assim que cai na prova. Então, você tem aqui os elementos que compõem o PIB. Então, vamos responder a pergunta agora. Letra A, consumo mais investimento, mais gastos do governo, menos as exportações e mais importações. Não é isso. Está errada, porque as exportações são somadas e as importações são diminuídas, tá? Então, isso é por isso que está errado. Letra B. Consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações líquidas. Essa está certa. Você pode me perguntar assim, Cláudio, mas gastos do governo, isso não é algo que diminui o PIB? Não, é que os gastos do governo aqui, entenda como investimentos do governo. Tá? Investimento, construir ponte, construir estrada, tudo isso vai gerar recursos, vai gerar bens e serviços finais para que o PIB cresça, tá bom? Só que chama de gasto para não confundir com os investimentos das empresas, que é esse I aqui, né? Esse I de investimento das empresas. A letra C está errada, mas por que está errada? Mais exportações e importações, porque as importações são diminuídas. Olha só, um detalhezinho, a letra E só ali quase está certa, mas é uma pegadinha, não é essa daí. A resposta certa é a letra B de bola, né? E a letra D está errada também, mas por que a letra D está errada? Consumo menos investimentos, porque é mais investimentos, investimento das empresas, né? E faltou reduzir as importações. Então, está tudo errado nessa aí, né? Está tudo errado. Pela madrugada. Muito bem, muito bem. Vamos dar um aumento aqui. Número 8, beleza? Deixa eu ver como é que está o pessoal aqui. Tudo certo, pessoal? Alguma pergunta? Quem quiser perguntar, fica à vontade. Vamos lá. Vamos que vamos. Maravilha, maravilha. Então, vamos para frente. Número 9, mudando de módulo, para o módulo 4, né? O módulo 4, na CPA 10, o nome do módulo é Princípios de Investimentos. Então, aqui a gente trata principalmente sobre a relação do risco com o retorno. Então, retorno é rentabilidade. E risco é mercado, crédito e liquidez. Basicamente esses, mas tem outros também. Número 9. Bia tem hoje 100 mil e pretende comprar uma casa no valor de 1.100.000 daqui a um ano. Para atingir esse objetivo, ela pretende investir no mercado financeiro. Bia é conservadora. Olha a informação importante aí, conservadora. Você, como gerente da sua conta, recomendaria qual das seguintes opções? Letra A, aumentar o horizonte de investimento ou diminuir o valor do objetivo. Letra B, manter o objetivo e o horizonte e aplicar em ações. Letra C, manter o objetivo e o horizonte e aplicar em renda fixa. Ou recomendar que Bia jogue na Mega Sena.
A quarta é interessante, né? Vamos lá, pessoal. Essa questão é muito interessante, muito boa, porque ela pode te levar a pensar muito forte. Deixa eu escolher uma canetinha aqui, para a gente poder usar para pintar aqui algumas coisas. Vamos ver. Então, essa aqui é muito forte. Vamos pegar mais assim, ó. Bia é conservadora. Isso que eu queria. Isso, garotinho. Então, vamos às anotações. Primeiro, tá? Primeiro, pessoal. Primeiro para pensar, tá? Bia é conservadora. Ou seja, não deve investir em ações. Então, você já elimina alguma coisa aí. Outro detalhe. Para ela conseguir, deixa eu complementar aqui, apenas em renda fixa. Para ela conseguir crescer o capital de 100 mil para 1 milhão e 100, presta atenção no meu raciocínio, hein? 1 milhão e 100 em um ano, só com renda fixa, é difícil, para não dizer impossível, porque é só você pegar 100 mil e multiplicar pela taxa Selic. Quanto que está a taxa Selic hoje? Mais ou menos 11%, nesse momento que a gente está aqui. 11%, 12%. Que seja 12%, vai dar 20 mil reais de juro no ano, tá certo? Então, não 20 não, vai dar 12 mil de juro no ano. Ou seja, vai chegar em 112, não vai chegar em 1 milhão e 100, né? Claro que tem juro sobre juro, eu estou falando só aqui para ver como está longe, né? Como está longe, tá? E eu estou fazendo esses comentários para vocês irem raciocinando na resposta. Porque quando você tem aqui a resposta, aqui ó, 1 milhão e 100 para um ano, para atingir esse objetivo, a pergunta é, ela quer comprar uma casa, o que ela tem que fazer? Então, é o seguinte, ó, letra A, aumentar o horizonte e diminuir o valor do objetivo, isso aqui está certo, certo? Por quê? Aumentar o horizonte significa investir por mais que um ano, né? Então, ela teria que fazer um cálculo para fazer quanto que ela teria que acumular por mês, durante quanto tempo para atingir 1 milhão e 100, né? Essa é a lógica. Ou diminuir o valor do objetivo, né? Ou seja, ou comprar uma casa de menor valor, não uma casa de 1 milhão e 100, não é verdade? Então, isso está certo. Agora, letra B, manter objetivo do horizonte e aplicar em ações. Gente, ela não pode aplicar em ações, ela não tem perfil, tá? Então está errado, né? Ela não pode aplicar em ações porque não tem perfil. Ela não vai aguentar, ela não vai suportar. E em um ano é muito curto também o prazo, né? Não tem perfil. E o prazo é curto. Se der ruim na bolsa, como é que ela vai comprar essa casa em um ano? Letra C, manter o objetivo e aplicar em renda fixa. Eu já falei por que não pode. Errada, porque somente com a renda fixa não consegue atingir o objetivo em um ano, tá, pessoal? Em um ano. Pode ser que lá em 40, 50 anos ela consiga, mas em um ano não dá. Recomendar que Bia jogue na Mega Sena, né? Então essa tá errada, né? Não precisa explicar por quê, né? Tá errada porque é lógico que tá errado, tá? Então, a resposta certa, letra A, de acertei. Show, né? Bora lá, questão 10. Ó, já chegamos na metade, hein? Maravilha. Em um investimento, quanto maior a volatilidade, volatilidade significa risco, maior o risco e maior a expectativa de retorno, maior o risco e menor a expectativa de retorno, menor o risco e maior a expectativa de retorno, menor o risco e a expectativa de retorno. Então, vamos lá, vamos responder, gente. Ó, primeiro, se liga, tá? Se liga, vou escrever aqui, ó, se liga. Se liga em mim, ó. Quanto maior o risco, maior o retorno. Deixa eu escrever isso. Quanto maior o risco, sempre maior o retorno, né? Vou tirar esse sempre porque não é sempre, que pode dar ruim, né? Mas a regra é,
quanto maior o risco, maior o retorno. Essa é a ideia. Ah, mas pode perder dinheiro? Sim, porque o risco existe para os dois lados, né? Mas quanto maior o risco, maior a expectativa de retorno, que eu até coloquei isso aí. Então, é o seguinte, letra A, maior o risco e maior a expectativa de retorno. Pronto, já respondemos. Mas o que está errado na B? Maior o risco e menor a expectativa de retorno. Errada, né? Porque a expectativa de retorno é maior e não menor. Tá certo? Letra C. Menor o risco e maior a expectativa de retorno. Não, não é disso que a questão está falando, né? Está errada, né? Porque a questão está falando que o risco é maior e não menor. Então, como é que ali a alternativa vem falar em menor? Né? Que loucura, uma coisa é contrária à outra. E a letra D, mesma coisa, errada, né? Está falando em menor risco, né? Menor o risco e maior a expectativa de retorno, menor e menor, né? Porque menor está errado, né? Por dois lados. Muito bem, muito bem. Terminamos mais uma resposta certa. De novo, letra A. A de Amélia, nome da minha mãe. Isso aí. Aí, ó. Maravilha. Número 11. O senhor Alfredo tem um perfil moderado como investidor e vai fazer uma viagem para o Marrocos daqui a 3 meses. Maravilha, boa viagem. Como ele tem o dinheiro para a viagem e quer aplicar, olha que ideia boa, né? Pede ao seu gerente, que pode ser vocês que estão assistindo aí, uma opinião sobre qual a alocação mais indicada, ou seja, onde eu coloco meu dinheiro para os recursos que usará na viagem. A alocação mais adequada seria 80% em ações e 20% em renda fixa, 50% em ações e 50% em renda fixa, 100% em renda fixa com liquidez diária, ou 90% em renda fixa e 10% em ações, tá? Olha só, pessoal, que perguntinha danada, não é? Que perguntinha danada, né? Cuidado, hein? O que a pergunta quer saber? A pergunta quer saber sobre o tempo, gente. O tempo, ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo que ele tem 3 meses para aplicar o dinheiro. 3 meses para aplicar o dinheiro aqui, ó. Só 3 meses, tá? Ou seja, o horizonte dele é extremamente curto, tá? Então, isso que eu quero saber. Cuidado. O horizonte de tempo é de apenas 3 meses. E ele vai precisar do dinheiro para viajar, porque está dizendo ali que ele tem o dinheiro para viajar. Então, ele precisa de quê? Ele precisa de liquidez, certo? Ele não quer rentabilidade. Então, ele não pode correr riscos altos. E ações têm risco alto. Então, 80% em ações está errada, né? Porque ele não pode correr o risco do mercado de ações, pois precisa de liquidez para viajar. Tá? Olha olha aonde eu fui buscar o raciocínio. A letra B, mesma coisa. E a letra C está certa. Por quê? Como, né? Por que está certa? Porque como ele precisa de liquidez, a solução é investir em renda fixa. E a letra D está errada pelo mesmo motivo. Nem 10%. Por quê? Nem 10% em ações. Porque ele pode precisar de todo o dinheiro para viajar, porque está dizendo ali que ele guardou o dinheiro para viajar. Então, se ele guardou o dinheiro para viajar, ele tem que usar todo o dinheiro. Se eu colocar 10% em ações, eu já estou ferrando com ele, porque daí, se ele precisar do dinheiro e a ação estiver embaixo, ele não vai ter todo o dinheiro, já pensou? Aí, como é que ele vai viajar? Vai faltar dinheiro para viajar. Então, pessoas que têm um perfil conservador ou horizonte curto não podem investir em ações. Ações é indicado para quem tem perfil agressivo e que tem um horizonte de tempo longo, certo? Essa pergunta também cai na prova. E a número 12, a próxima, sobre o planejamento financeiro pessoal, o fluxo de caixa e o orçamento doméstico. Assinale a incorreta, ó. Incorreta, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção.
incorreta. Ó, deixa eu marcar aqui, ó. Incorreta. Não esquece disso, tá? Por quê? Esses três aqui, ó, fluxo de caixa e orçamento doméstico, fazem parte do planejamento financeiro pessoal de uma família ou de uma pessoa. Associado com o balanço patrimonial, ele tem um forte apelo aí para a pessoa ser educada financeiramente. Então, eu quero saber qual que está errada. Então, para saber errada, essa aqui não tem outra solução. Eu tenho que ler a alternativa para saber qual está errada. Então, vamos lá. Influencia na tomada de decisões e ajuda a planejar a vida financeira. Putz, com certeza, né? Com certeza. Essa está certa, né? Porque com, né, o fluxo de caixa e o orçamento, a pessoa consegue tomar melhores decisões financeiras. Muito bem, maravilha. Agora, a letra B de beleza, né? Beleza, letra A, letra B. É uma tarefa que deve ser feita por quem recebe salário, uma vez que profissionais liberais não têm receitas previsíveis. Caramba, essa está errada. E é essa que eu marco. Por quê? Todos devem fazer uso do planejamento financeiro pessoal. Não importa se é salário fixo, se não é salário fixo, né? Se é autônomo ou não é. Então, todos precisam fazer uso disso. E lembre que eu quero saber a incorreta, então é isso aí. Letra C. Permite a análise da capacidade que se tem para poupar e atingir os objetivos definidos. Sim, essa está certa, né? É exatamente isso que se espera, né? Do planejamento, que me dê essa possibilidade. E letra D. Com o planejamento financeiro pessoal, é possível identificar situações onde é possível reduzir as despesas. Exatamente, muito bem. Isso mesmo, né? Fazendo esse tipo de controle, a gente consegue ter mais possibilidade de reduzir as despesas. Então, isso é educação financeira. Muita gente, muitas cooperativas trabalham com educação financeira, fazem um trabalho maravilhoso, e isso é importantíssimo tanto para os cooperados, para os associados, como também para os colaboradores das cooperativas. Maravilha, isso é muito bom. Beleza? Então, temos aqui como certa a letra B, porque eu pedi a incorreta. Agora partiu o módulo 5, fundos de investimentos. Fundo de investimentos cai bastante coisa, né? Em geral, geralmente pode cair de 10 a 15 questões, ou seja, até 25, 30% da prova pode cair aqui. São questões relacionadas a fundos, então nós temos tributação, que cai aqui, a gente pede classe de fundos, aqui pede sobre a responsabilidade limitada e ilimitada, cotas de fundos, tudo que é relacionado a fundos. Tudo baseado na resolução 175 da CVM, que começou a valer esse ano para as provas da CPA 10 e também da CPA 20 e da CEA, tá? Resolução nova, 175 é o nome dela, esquece as outras resoluções, o que vale agora é essa. A outra era de 2014. Então, vamos lá, questão número 13. Qual o percentual mínimo de um fundo de renda fixa referenciado que deve estar comprado em títulos públicos federais ou ativos de baixo risco de crédito e o percentual mínimo investido em ativos atrelados ao índice de referência do fundo, respectivamente? Esse é o tipo de questão que cai sobre esse assunto. Lá, quando a gente fala sobre as classes de fundo e subclasses, a gente sabe que tem um monte de percentual. E esses percentuais é que eles pedem na prova. Então, assim, ó, para ser um fundo de renda fixa, então vamos lá, dica, né? Renda fixa, vou colocar aqui, ó, RF 80%, né? Aí nós temos lá o referenciado 95%. Vou colocar só o resumo, né? Referenciado 95%. O simples também 95%. Aí, depois do simples, tem o crédito privado, que é 50%. Aí tem o dívida externa, que também é 80%. 80%, dívida externa. O infra, né? O infra é 85%. E o curto prazo, vou colocar aqui que o curto prazo não é 60 dias, carteira e títulos
375 dias, isso não tem percentual. Fiz um resumão só dos percentuais, tá? Só dos percentuais. Ainda falta colocar aí o que significa esses percentuais, né? Mas aqui já dá para a gente ter uma ideia, né? Já dá para ter uma ideia. Porque eu estou falando aqui, ó, de títulos comprados em títulos públicos federais, né? De baixo risco e o percentual mínimo investido em ativos atrelados ao índice de referência. Quando tiver essa palavra referência, né? Referência quer dizer referenciado. Referenciado ao CDI ou a outro índice. Então, a segunda isso é 95%. Tá? Referência quer dizer isso, 95%. E como é que eu mato a outra? Qual o percentual mínimo que um fundo de renda fixa referenciado, né? Referenciado, eu estou falando referenciado, deve estar comprado em títulos públicos ou ativos de baixo risco, né? Então, no mínimo, 80%, né? Então, referenciado, título público, no mínimo 80%. Então, a resposta é letra A está errada, né? Porque está invertida. A letra B não faz sentido, né? Porque errada também, né? Porque, primeiro que 80 está certo, né? Porque 67% é o percentual de fundos de ações, né? E a letra D, letra C, né? Está certa, né? Como eu já disse. E a letra D, 100% e zero, está errada porque não tem zero, né? Todos eles têm algum percentual. Então, maravilha, né? A resposta certa, 80 e 95, letra C, porque eu estou falando de fundo referenciado. Então, 80% porque a renda fixa tem que ter, renda fixa sempre tem que ter, isso eu vou escrever aqui, ó, né? Renda fixa, não, vou escrever de novo. Fundos de renda fixa sempre devem ter bastante títulos públicos federais. Legal? Por quê? Porque eles não podem ter muito risco, né? E títulos públicos têm baixo risco de crédito, mercado e liquidez. Então, devem ter bastante. Por isso que a gente fala dos títulos públicos dentro dos fundos de renda fixa. Beleza? 14. Um gestor aplica parte dos recursos do fundo de investimento em CDB. Né? CDB é um certificado de depósito bancário emitido por bancos. A instituição emissora desses títulos entra em falência e não honra o pagamento. Quem arca com o prejuízo? Ai, boa pergunta. Quem arca com o prejuízo? Ai, vou chorar para minha mãe. Não, não precisa não. A instituição financeira emissora entra em falência e não honra com os pagamentos. Então, primeiro, só lembrando, né? Dica, né? O CDB é um título emitido por bancos, né? Por bancos, tá? Quando fala em não honrar pagamento, significa que está correndo risco de crédito. Quando um fundo dá problema, o risco é todo do cotista, tá? Então, vamos lá. Fundos não têm garantia do administrador e do gestor e não tem garantia do FGC e nem do FGCOP. Não tem garantia de nada. Então, se não tem garantia, se der ruim, se der prejuízo, né, o prejuízo sempre será dos cotistas. É claro que os cotistas também mandam na parada, né? É que nem nas cooperativas. Vai ter assembleia, os cotistas podem chamar uma assembleia e decidir trocar o gestor, o administrador ou até os dois. Então, eles têm o poder para fazer isso. Mas, a priori, o prejuízo é por eles assumido. É claro, né, que o administrador e o gestor vão fazer de tudo para fazer esse fundo não dar prejuízo, mas às vezes não está na mão deles porque depende do mercado. O mercado tem riscos, né? A gente sabe disso. Então, a letra A está errada porque não é o gestor, a letra B não é o administrador e a letra C está certa porque são os cotistas. E a instituição emissora, né, no caso do CDB, também não é responsável. Maravilha? Resposta certa, C de casa. Aí. Bonito, né? Vale a foto? Maravilha. 15. Ao pesquisar o mercado para investir em fundos, um investidor se deparou com 3 fundos de investimentos.
Analise a composição da carteira e defina a que classe de fundos pertence respectivamente. Olha aí, muito legal essa questão. Fundo A, composição, 30% em LFT, título público, 20% LTN, título público, 10% investimento no exterior, então aí já deu 30, 50, 60, 10% moedas e juros, 70%, e aí 10% em ações da Petrobras. Então aí vai dar os 100%, tá? O que é esse fundo A, gente? Né? Não sei se vocês lembram, vamos lá. Quando a gente falou em classes de fundos, a gente tem renda fixa, multimercados, né? Multimercados, ações e cambiais. E aí a gente tem as subclasses, né? Subclasses da renda fixa. Nós temos curto prazo, antes eu citei os percentuais deles, né? Referenciado, simples, dívida externa, crédito privado, garantia de locação imobiliária e infraestrutura. Esses são os fundos de renda fixa, a subclasse dos fundos de renda fixa. Subclasses que são aquelas que estão dentro das classes, né? Respeitado sempre os percentuais e toda aquela coisa que eu citei antes ali, com relação ao mínimo que tem que investir em cada fundo. Ok. Gente, então, o que é esse fundo A? O que pode ser esse fundo A? Gente, ele só pode ser um multimercado. Por quê? Porque ele investe em vários ativos diferentes, sem concentração, né? Não tem esse negócio de colocar no mínimo 80% aqui, 95% ali, não tem esse negócio. Então, se não tem concentração, é multimercado. Fundo B, 80% em NTNB, 10% em LFT, 10% em LTN. Então, ele tem 80% em títulos... Não, ele tem 100% em títulos públicos. Então, esse 100% em títulos públicos só pode ser um fundo de renda fixa, né? Ele pode ser um fundo simples, né, pode ter 100% em renda fixa ou curto prazo, né? Ele pode ser um fundo de renda fixa simples ou curto prazo. E o fundo C, ele tem 30% em ações de bancos, 40% em ações de mineradoras e 30% em títulos públicos. Observa que ele tem, né, 70% em ações. Então, ele é um fundo de ações, porque tem 70% em ações, né? O mínimo é 67%. Então, olha só que perguntinha danada de boa para cair na prova. Boa para quem, professor, né? Boa para prestar atenção, né? Porque são detalhezinhos que às vezes a gente não se liga na hora da prova. Então, a resposta certa é multimercado, renda fixa e ações, tá? Multimercado, renda fixa e ações. Mas por quê, Cláudio? Porque está aqui, ó. Porque nós temos aqui, ó, tá? Multimercado, porque investe em vários fatores de risco. Renda fixa, porque ele investe tudo em títulos públicos. E letra C, porque ele investe mais de 67% em ações. Então, aqui, ó, renda fixa, porque investe 100%, ou seja, mais de 80% em títulos públicos. Maravilha. Quando tem bastante título público, geralmente é renda fixa, né? Porque ações cambiais não vai ter muito título público lá dentro, tá? Então, a resposta certa é a letra C. Próxima questão. Qual a tributação de um fundo longo prazo que foi resgatado em 415 dias após a aplicação? 20, 15, 22,5, 17,5. Boa! Vamos falar de tributação em fundos, né? Sobre o que é a pergunta, né? Isso aqui tá fácil, né? Só que eu me lembrei agora de falar disso, é legal. A gente olhar sobre o que é a pergunta facilita a resposta. Tributação em fundos, tá? Fundos de longo prazo, não é de curto prazo, não é de ações, não é também de renda fixa, não estamos falando de ações, nós estamos falando de fundo de longo prazo. Se é de longo prazo, é de fundo renda fixa, né? Renda fixa, porque não tem fundos de ações de longo prazo, né? Longo prazo é só para renda fixa.
400, ele está falando que foi resgatado. Isso aqui é muito importante, né? Isso aqui eu quero recuperar com vocês também. Se ele está falando, né? Observe, preste atenção, se liga que a questão está falando que foi resgatado. Se foi resgatado, devemos olhar na tabela qual o percentual. Pronto. Tem que olhar na tabela, né? E se liga, né? Se foi resgatado, para saber, vou escrever outra coisa, para saber qual o percentual, devo olhar para a quantidade de dias. Nesse caso, 415 dias está em que faixa? Então, vamos lembrar da tabela. Que tabela que você está falando, Cláudio? Eu perdi essa aula, eu estava dormindo. De 0 a 180 dias, 22,5. Beleza? De 181 a 360, 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%, tá? E acima de 720 dias de resgate, né? Isso aqui vai pagar só 15%. Então, tabela pelo prazo de resgate, né? Isso aqui que vocês têm que olhar na prova. Agora, não se preocupe com essa tabela que eles dão na prova, né? Então, aonde que está 415 dias aqui? Diz para mim, não fique aí parada. Diz para mim, 415 dias está aqui, gente, ó. De 361 a 720, 17,5%. Resposta, letra D de deu certo. Maravilha, letra D. Certo? Então, olha só. Ah, Cláudio, mas eu não me lembro, mas eu não sei o quê, não sei o quê. Então, ó, siga sempre essa estratégia. Se não falar que foi resgatado, é come cotas, esquece, daí não é tabela. Só vai para a tabela quando é resgate. E a prova sempre vai falar se é ou se não é resgate, tá bom? Aqui está falando que é resgate, ó, né? Está falando que é resgate em 420 dias, tá? Se não falar que é resgate, certo? Aí vai ser come cotas. E essa é uma outra pergunta que eles podem fazer, tá? Outra pergunta. Deixa eu anotar isso. Observação. Se a pergunta não falar que resgatou, que, deixa eu escrever em maiúsculo aqui para vocês, presta atenção, né? Vai querer saber o percentual do come cotas, que é outra coisa, né? Come cotas, tira cota da gente. Vamos pôr aqui de novo. Olha só, que lindo. Agora, próxima questão. 17. Qual o objetivo do limite máximo de concentração por emissor de ativo nos fundos de investimento, né? Por que tem esse negócio de concentração, de limite máximo de concentração? Por que tem esse negócio? Então, vamos lá. Me esforcei tanto para arriscar e ele agora sai. Ó, o que é limite máximo de concentração? Bem, vamos lá. Ó, seguinte, pessoal, né? No conteúdo, no nosso material, na apostila, nós temos lá que existem limitações por emissor, tá certo? Temos limitações por emissor e também para investimento no exterior. Então, limite máximo de concentração. Por exemplo, não pode emitir mais do que, né? Quais são, vou colocar aqui, os limites máximos de concentração. Cláudio, a pergunta não é sobre isso. Eu sei, mas vamos estudar, a gente está aqui para aprender. Então, vamos lá, também, né? Quais são os limites máximos de concentração por ativo, né? Por ativo. Então, vamos lá, vamos falar assim, ativos de bancos, até 20%. Ativos de SA de capital aberto, 10%, né? Ativos de SA de capital fechado, 5%. Títulos públicos federais, até 100%, né? Não tem limite.
Então, essa concentração, tá? Essa concentração, tem outras regras também, mas essas são as principais, só para mim comentar com vocês. Essa concentração por emissor aqui, ó, que são os emissores, né? Bancos, empresas e governos, né? Que são os principais emissores, né? Então, têm limites máximos. Por quê? Para nós não colocar todos os ovos na mesma cesta, para a gente diversificar. Porque se a gente concentrar demais num emissor só, por exemplo, vou comprar só CDB do mesmo banco. Se aquele banco quebrar, perdemos tudo, né? Claro, tem o FGC, mas se passar de 250 mil, eu perco. Agora, ativos de empresas de capital aberto e fechado, o risco é maior ainda. Então, a CVM se preocupa em proteger o investidor. Lembra que eu falei que a CVM protege o investidor e fiscaliza as SAs. Então, nós temos aqui reduzir o risco de mercado, aumentar o risco de crédito, reduzir o risco sistemático ou reduzir o risco de crédito. Então, a letra A diz assim, reduzir o risco de mercado, né? Essa está certa. Não, mas por que vai reduzir o risco de mercado limitando a concentração? Porque reduz, né? Aumenta a diversificação e reduz o risco de investir todos os recursos num só emissor. Que se der ruim, vai perder dinheiro. Aumentar o risco de crédito, né? Qual o objetivo máximo? Aumentar o risco de crédito? Não, justamente o contrário. Errado, né? O objetivo é reduzir o risco de crédito, colocando os recursos em emissores diferentes. Letra C, reduzir o risco sistemático. Errado, né? Esse risco não se reduz pela diversificação, né? Lembra que esse risco, exemplo, pandemia, é um risco sistemático, não tem como reduzir. Lembra da dica, nunca tem dois não juntos. Então, o risco sistemático, ele é não diversificável. O risco não sistemático é diversificável, como, por exemplo, uma greve numa empresa. E a letra D está errada, né? Por quê? Reduzir o risco de crédito. Opa, eu acho que eu corrigi mal aqui, né? Essa aqui que está certa, né? Desculpa. Certa, porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo, né? E a letra A está errada também. Eu, na verdade, escrevi errado aqui, né? A letra A está errada porque aumenta a diversificação, né? Aumenta, diluir o risco de mercado e aumenta, e eu escrevi aqui, isso que eu deveria ter escrito aqui embaixo, na verdade, né? Com esse objetivo, reduz o risco de investir todos os recursos num só emissor. É isso aí, tá? Desculpa aí, corrigi mal aí essa aí, né? Títulos públicos. Agora eu fiz uma bagunça aqui, né? Peraí, só um pouquinho. Vai dar certo. Letra C e letra D. Vamos separar aqui um pouquinho, senão fica muito junto. Ó, então... Aqui não é a letra A, não. A letra A é essa. E a letra B é essa. Pronto. Então, vamos lá. Letra A diz assim, reduzir o risco de mercado. Não, errada, porque não é o risco de mercado se reduz, o risco de mercado, eu vou até colocar. Eu estava falando disso, né? Risco não sistemático se reduz pela diversificação de mercado. Diversificação de mercado, não de emissoras. Enquanto que esse outro risco aqui, risco de crédito, eu reduzo diversificação. Enquanto esse outro risco aqui, eu reduzo pela diversificação de emissores, reduzo o risco de investir todos os recursos no emissor só. Porque quando eu investir tudo num emissor só, eu estou correndo um risco de mercado maior, um risco de crédito maior. Porque o risco de crédito tem a ver com inadimplência ou calote do emissor, certo? E quanto mais o dinheiro for investido no mesmo emissor, esse risco sobe. Então, ele é diminuído, né,
com essa concentração, porque daí o fundo não deixa, a regra do fundo não deixa eu colocar mais do que 20%, por exemplo, em CDB do mesmo banco. Eu tenho que controlar isso, eu tenho que respeitar a regra, tá bom? Então, corrigimos aí, a resposta certa é a letra D, reduzir o risco de crédito. Quando eu falar do emissor, estou falando de risco de crédito. Módulo 6. 18. O investidor João Paulo resgatou um título público federal após um certo tempo. Sabemos que a alíquota incidente de imposto de renda no resgate foi de 22,5%. O investidor resgatou esse investimento entre o período de mais de 720 dias da sua emissão, 181 a 360, 361 a 720 ou de 1 a 180. Veja só. Aqui, eu inverti a pergunta. Eu coloquei o percentual na pergunta e a tabela nas respostas. Só que eu estou falando de renda fixa. Pô, Cláudio, mas na renda fixa também cai a tabela, igual de fundos? Sim, dos fundos de longo prazo. Aquela tabela grande é a tabela usada também para tributar na renda fixa. Quanto mais tempo a pessoa ficar investida, menos ela vai pagar de imposto, que chega, o mínimo dela é 15%. Então, essa pergunta, eu estou falando de título público federal, que é um título, né, de renda fixa, é um dos títulos de renda fixa. Então, a pergunta fala assim, ó, que ele resgatou, que ele pagou 22, né? Se ele pagou 22,5 de imposto de renda, significa que o resgate ocorreu em até 180 dias, não é 181, tá? Lembre que a pergunta é sobre renda fixa e não sobre fundos, né? Está falando sobre renda fixa, títulos públicos, tá? Títulos públicos. Então, aqui não tem come cotas, por exemplo, é só a tributação no resgate e não sobre fundos. Então, não tem come cotas, não tem resgate. Então, a letra A está errada, né? Porque só seria porque, nesse caso, o resgate teria que ser nesse caso, não, a tributação teria que ser 15%, porque foi mais 720 dias, não é o caso. Letra B, 181 a 360, errada, porque, neste caso, né, a tributação deveria ser 17,5 e a letra C errada, porque, nesse caso, a tributação deveria ser, né, 361, acho que tem, aqui é 20, né, e ali embaixo é 17,5, 20%, e aqui deveria ser 17,5 por causa da tabela. E a letra D que está certa, né, certa, porque ele resgatou antes de 180 dias. Então, de 1 a 180 dias da sua emissão, é 22,5%. Fechou. Questão 19. É uma comunhão de recursos de pessoas físicas, cuidado com essa pergunta, hein? Constituído em forma de condomínio aberto, criado com o objetivo de investir no mercado de títulos e valores imobiliários de renda variável, devendo manter no mínimo 67% do patrimônio líquido investido em ações, bônus de subscrição, ETFs de índices de ações, debêntures conversíveis, admitindo no máximo 50 investidores. Estamos falando de fundo de investimento em ações, fundos de investimento em renda fixa, fundo de investimento multimercado ou clubes de investimento. Cuidado com a pegadinha. Já vou falar. Letra A. Olha só. Por que pegadinha? É o seguinte, ó, tem várias informações aí que podem me levar a qualquer uma das alternativas, tá? E tem uma informação que eu consigo diferenciar. Então, vamos lá. A letra A, ela me induz a erro. Parece que é um fundo de ações, até porque tem 67%, mas não é. Não é por quê? Porque fundos de ações não tem limite de cotistas, tá? No caso aqui, 50, não tem.
Então, muito cuidado com essa informação aqui. 50 investidores. Isso aqui não tem em fundos de ações. Letra... Ih, caramba, o que aconteceu aqui agora? Uau! Pronto, vai deu certo. Letra A. Letra B. Fundos de investimento em renda fixa. Está errado também. Por que está errado, gente? Pelo mesmo motivo, né? Errado. Primeiro, errado porque renda fixa não investe, né? 67% em ações. Então, isso já está errado, né? E tem mais coisas erradas aí, né? Letra C. Fundo de investimento multimercado. Errada, porque não investe, não tem concentração. Não tem concentração, a gente já falou isso, de 67%. E a letra D está certa, porque, né, clubes de investimentos são de renda variável, investem, no mínimo, 67% em ações, né? Podem ter, no mínimo, 3, estou colocando todas as características que é para vocês lembrar, 3 e, no máximo, 50 investidores, certo? Tudo isso são características desse fundo. E é tributado em 15% sobre os ganhos. Então, coloquei tudo isso para vocês lembrarem das características do clube de investimento, porque é uma pergunta difícil e fácil de errar, na verdade, né? Então, segue aqui as respostas certas. Clube de investimentos, por causa dos 50 investidores. 20. Um investidor que comprou 14 mil em ações no dia 14 de fevereiro de 2023 e as vendeu no dia 25 de fevereiro de 2023 por 26 mil. Considerando que essa foi a única operação desse investidor pessoa física em fevereiro, como ficará a sua tributação? Bem, ações vocês lembram que tem o mercado à vista e o mercado day trade, né? Então, presta atenção. Ó, presta atenção aos detalhes da pergunta, né? Aos detalhes, né? Primeiro, como foi comprado e vendido em dias diferentes, é mercado à vista, tá? Nesse caso, vai pagar na fonte 0,005% sobre os 26 mil, e 15% sobre os ganhos. Quanto? 12 mil. 26 menos 12. Sobre os ganhos. Certo? Por quê? Porque é mercado à vista. Descontado o que foi pago na fonte. Sempre descontado. Até o último dia de março. Por quê? O último dia do mês seguinte. Via DARF, porque é ele mesmo, o investidor que recolhe. Ele gera a guia e paga, ele calcula e paga. Então, estes são os detalhes importantes para você conseguir lembrar do que está na questão. Percebe que com esses comentários eu já respondi a pergunta. Vamos lá, letra A. Como a venda... E, ó, detalhe, não tem isenção, hein? Não tem isenção. Isenção porque a venda foi maior que 20 mil. Até 20 mil no mercado à vista tem isenção, no day trade não tem. Então, como a venda foi superior a 20 mil, terá que pagar 1% na fonte, 15% no ajuste sobre os rendimentos via DARF até o final do próximo mês. Não é 1% na fonte. Errada, porque não é 1% na fonte. Já falamos quanto que é. 0,005. Irá pagar 0,005% sobre os 26 mil na fonte e 15% sobre os rendimentos via DARF até o último dia útil do mês, do próximo mês, podendo descontar o percentual pago na fonte. Exatamente. Letra C. Irá pagar 0,005% na fonte sobre os rendimentos. Olha só, já está errado. Porque não o percentual na fonte não é sobre
rendimentos, e sim sobre o valor de venda. Então, já está errado. É, 15%, tá, o resto está certo. E a letra D irá pagar 0,005 sobre os 26 mil na fonte e 15% sobre o rendimento via DARF até o último dia do mês seguinte, não podendo descontar o percentual na fonte. Muito bem. Essa está errada porque pode descontar. Então, deixa eu diminuir a letra aqui para ficar melhor, para aparecer o último aqui, ó. Então, essa é boa. Está errada porque pode ser descontado o percentual pago na fonte. Então, essa é a ideia. Deixa eu aumentar aqui, que ficou com letra pequena. Resposta certa, voltando, letra B. Letra B está certinha. Mas olha o que eu fiz para responder a questão, pessoal. Fica a dica, ó. Antes de responder, eu primeiro escrevi a resposta. Eu gosto muito disso. E vocês pegam lá, na hora de fazer a prova, um papel e uma caneta, dá uma rabiscada nos percentuais, alguma coisa que tu lembra na hora, vai te ajudar muito. Eu também fiz isso quando eu fazia as provas e ainda faço isso, né? Porque eu faço as provas. E a questão 21, entre os mais variados investimentos disponíveis na renda fixa no mercado financeiro, temos as LCA, as LCI, o CDB, Título Público Federal. Sendo assim, analise as informações abaixo e responda a correta. Ai, 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 essa é forte, hein? Vamos lá? Vem comigo. Vem comigo. Uma LCA, então é uma letra de crédito do agronegócio, só será isenta de imposto de renda se for emitida por uma instituição financeira e comprada por uma pessoa física. Certo, né? Certo, porque a LCA é isenta para pessoa física e só pode ser emitida por bancos, né? É isenta para pessoa física e só pode ser emitida por bancos. Muito bem, muito bem. Número 2. Uma LCI, que é do imobiliário, né, letra de crédito imobiliário, tem garantia real e do FGC. E se for adquirido por uma empresa, pagará no resgate em 1 ano 20%. É isso? Tá certo? Tem garantia real? Certíssimo. Certíssimo. A garantia real é dos imóveis que ficam alienados aos recebíveis, né? Que tem lá os empréstimos que tem que dar lastro para o negócio, né? Que é o lastro para você emitir LCI, LCA e assim por diante. Pagará no resgate 20%, 1 ano, né? 20% de IR, porque é cobrado pela tabela, né? E 1 ano é 20%. Número 3. Se o investidor tem 2 CDBs de 200 mil cada, do mesmo conglomerado, em caso de falência, recebe os 2 do FGC. Não. Ele vai receber só os 250 mil, tá certo? Então, ele não vai receber os 2. Ele vai receber o limite de 250 mil, porque é do mesmo conglomerado. Mesmo conglomerado significa do mesmo grupo financeiro. Então, 3 está errado. Só irá receber até 250 mil. Número 4, as letras do Tesouro Nacional, LTN, que são o Tesouro Pré-fixado sem cupom. São emitidas pelo governo federal? Sim. Com remuneração pré-fixada? Sim. E tem o imposto de renda definido pela tabela de renda fixa, dependendo do prazo de permanência do investimento, quanto maior, menor a alíquota. Certo, né? Certo, né? Porque a tributação é pela tabela. Tributação de títulos públicos também é pela tabela. Toda a tributação de títulos públicos, de títulos de renda fixa é pela tabela, os que não são isentos, né? Tá? E lembrem que é sem cupom, tá? O que é sem cupom? Não tem juros semestrais. Então, aqui a resposta certa ficou 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, a resposta certa, letra A. Muito bem. Joia? Gente, estamos indo para o final, módulo 7, última questão, 22. Bárbara vai iniciar o planejamento da sua aposentadoria. Hoje, com 40 anos, ela deseja poupar 30% da sua renda em planos de previdência privada até os 60. Olha as informações, hein? Tendo em vista que ela trabalha no regime CLT,
e que faz as suas declarações de imposto de renda pelo modelo completo, qual das recomendações abaixo apresenta a melhor decisão a ser tomada? Primeiro, antes de ler as alternativas, vamos pensar um pouco sobre o caso, né? Seguinte, olha, né? Então, vamos lá. Se liga. Bárbara tem hoje... Como é que a gente tem que decidir, né? A gente tem que decidir o PGBL e o VGBL, lembra? Né? Para a gente saber o regime, né? O regime, o melhor é o tempo, né? Então, ela vai ficar 20 anos. Então, se ela vai ficar mais que 10 anos, o melhor é o regressivo, tá? Agora, PGBL e o VGBL. Para decidir o PGBL e o VGBL, a gente tem que pensar no tipo de declaração que ela faz, né? Não sei se fala aqui, mas eu acho que fala, né? Ela faz a declaração, ó, modelo completo, né? Então, vamos lá. Ela faz o modelo completo, ela tem 40 anos hoje, tá? São informações importantes, e ela quer poupar 30% da sua renda. Então, vamos anotando isso daí, tá? Plano regressivo. Regressivo significa para quem vai ficar mais que 10 anos, né? Então, se ela vai ficar 20 anos, ela usa o plano regressivo. PGBL ou VGBL, tá? Então, vamos lá. Declaração completa, melhor o PGBL. Muito bem. Mas, muito importante, presta atenção, hein? Muito importante, ela quer poupar 30% da renda. Ela quer poupar 30% da renda, tá? Nesse caso, deve fazer 2 planos, tá? 2 planos. PGBL de 12% da sua renda e o restante colocar no VGBL, porque senão não vale a pena. Entendeu? Brincadeira, né? Mas é isso aí. Então, vamos lá. Vamos analisar as alternativas. Ó, eu acho que eu já respondi, mas vamos analisar. Letra A. Bárbara deve optar por investir todo o seu recurso num plano VGBL. Já está errada, né? Não. VGBL buscando nesse plano a melhor tábua atuarial possível. Errada, porque se colocar tudo no VGBL, ela não vai aproveitar o benefício fiscal de 12%. Tá? Então, não dá. B. Bárbara deve optar por investir todo o seu recurso em planos do tipo PGBL, colocando como premissas importantes a busca pelas menores taxas de carregamento e administração. Mesma coisa. Errada, porque se colocar tudo num PGBL, não irá aproveitar o excedente de 12% da renda para dedução fiscal, porque a lei prevê apenas excedente, apenas 12%. Então, ela vai perder o resto. Vai pagar imposto sem precisar, porque no PGBL paga sobre capital e rendimento. E, letra C, Bárbara deve optar por investir 12% da sua renda em planos do tipo PGBL e o restante no VGBL, ambos com regime regressivo. Então, essa está certa, tá? Essa está certa, a letra C. Olha só, ambos com regime regressivo. Agora, olha por que a letra D está errada. A letra D está errada por causa do progressivo, tá? Só por causa disso. Porque o melhor é regressivo e não progressivo. Veja que é só uma palavra, de novo, né? É só um detalhezinho, mas que pode comprometer a tua prova, né? Maravilha, pessoal. Então, é isso aí. Eu quero deixar para vocês aqui os comentários, né? Assim nós vamos terminando. Fiz 22 questões. E eu quero fazer um convite muito especial para vocês antes de terminar. Quem quiser ter acesso ao meu curso CPA 10 completo online, é só usar a palavra desconto, né? A palavra progresso aqui como cupom de desconto. Eu estou dando um cupom de desconto de 50% do meu curso, que tem mais de 1000 questões em simulados corrigidos em vídeo, um aplicativo para você baixar no celular e responder as questões, vídeos curtos para entender o conteúdo como esse que a gente está fazendo hoje, suporte online direto comigo no WhatsApp e 7 dias de acesso grátis. Se te interessou a proposta, aproveita, porque é por tempo limitado essa oferta com desconto, usando a palavra progresso no cupom
nesse link que você está vendo aqui na tela, tá ok? Maravilha! Muito obrigado, pessoal, pela atenção até aqui. Estou salvando as informações. Deixa eu descompartilhar a tela. Maravilha. Deixa eu descompartilhar aqui, só um pouquinho. Aqui. Muito bem. E finalizamos, assim, a nossa aula de hoje. Muito obrigado.